Durante a cerimônia de lançamento do Aliança pelo Brasil, a advogada e agora tesoureira do partido, Karina Cufa, afirmou que a sigla é conservadora, comprometida com a liberdade e a ordem, soberanista e de oposição às falsas promessas do globalismo. Cufa disse também que o partido se esforçará para divulgar verdades sobre crimes do movimento revolucionário, como comunismo, globalismo e nazifascismo. O programa apresentado diz que o partido, abre aspas, reconhece o lugar de Deus na vida, na história e na alma do povo brasileiro, fecho aspas. Há ainda defesa da posse de armas. O discurso também foi repleto de recados ao presidente do PSL, Luciano Bivar. O principal deles é que a nova sigla será contra a Caixa Preta, em alusão à acusação de pouca transparência na sigla. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Admar Gonzaga, que será secretário-geral do partido, afirmou que as bases da Aliança pelo Brasil estão montadas na direção de tudo aquilo que pedimos antes da cisão. No lançamento, ficou decidido ainda que Jair Bolsonaro será o presidente da sigla e Flávio Bolsonaro será o primeiro vice. Entre os vogais estão nomes como o do filho 04, Jair Renan, e de Tércio Arnaud Tomás. Fala, Vera. Pois é, fazia tempo que eu não vi o presidente tão à vontade, né? Com um semblante muito ali feliz, ele demonstrava estar satisfeito com aquele momento, orgulhoso. E se explica isso, Brown, porque o partido nasce como uma extensão da casa do Bolsonaro, né? É uma extensão do clã Bolsonaro. O último filho, homem, que faltava entrar na política foi introduzido nesta quinta-feira, Jair Renan, o 04, estava lá presente na cerimônia e foi nomeado, designado vogal da sigla. Faz parte, portanto, da executiva da sigla recém-criada. Flávio Bolsonaro é o primeiro vice. Carlos e Eduardo ainda não aparecem, mas ficaram 2 cargos vagos. Eles fizeram questão de dizer que estavam aprovando na Assembleia, na Convenção, 2 cargos que ficam vagos e serão depois preenchidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, muito provavelmente, porque não pode se desfiliar agora, com medo de perder o mandato, então está aguardando, e o Carlos Bolsonaro também deve ir. Até a dona Michele fez uma participação, fez ali uma intervenção pedindo uma mudança no estatuto do partido para que o texto sobre a inclusão de surdos ficasse mais de acordo com aquilo que ela desejava. Então, o presidente muito à vontade, o ideário do partido é absolutamente o da campanha de Jair Bolsonaro, usando os mesmos termos, usando inclusive as mesmas expressões, falando em retomar o prestígio e recontar a história das Forças Armadas para que elas tenham o seu lugar na história reconhecido, e essas outras coisas que você falou, contra as quais o partido se diz que vai lutar, globalismo, socialismo, nazifascismo e outras bruxas, uma peroração religiosa muito forte, muito grande. A parte da religião toma conta da introdução e de toda a primeira parte das ideias do partido lidas ali pela advogada Karina Cufa, que teve uma grande relevância, um grande protagonismo na cerimônia. Ela e o Admar Gonzaga, é um partido que nasce com esses 2 advogados muito enfronhados, inclusive na direção partidária. Ele e ela, membros da direção partidária. Admar Gonzaga é muito próximo do Gilberto Kassab, ajudou a criar o PSD. Tem essa expertise, traz a expertise para ajudar a criar a aliança, mas ele não, naquela ocasião, não tinha todo esse espaço partidário, inclusive para falar doutrinariamente em nome do partido, como fez nessa quinta-feira. Então, os 2 advogados tiveram um peso muito relevante e devem ter um peso bastante relevante no partido de Jair Bolsonaro. É um misto de conservadorismo na área de segurança e dos costumes, com um liberalismo econômico esboçado muito levemente no programa. A parte econômica ocupa um espaço bem menor do que essas outras 2, a parte dedicada à defesa de Deus e dos valores religiosos e da família, e a parte dedicada à defesa daquelas teses caras ao bolsonarismo, como a possibilidade de legítima defesa com porte de arma como um direito inalienável, a questão da educação, ser uma prerrogativa da família contra a ideologia de gênero, etc, etc. Então, não teve muita surpresa no ideário. Eu acho que o ponto positivo foi todo o capítulo ali ligado a compliance partidário. Isso é uma novidade interessante. Outros partidos até já têm isso. O Partido Novo é um dos que tem. Dizer que vai seguir regras de compliance e que vai ter total transparência
no uso das verbas do fundo partidário. O Bolsonaro até brincou, isso aí não tem problema porque a gente nasce sem partido, a Karina é uma tesoureira que não vai ter partido para administrar, etc., mas é algo positivo e que a gente vai observar depois como vai ser aplicado na prática. Outra coisa que eu achei positiva também no ideário do partido foi a de não aceitar filiados condenados em segunda instância por uma gama grande de crimes ali, crimes hediondos, corrupção, vários tipos de crimes. Eles dizem que a pessoa não poderá ficar afiliada, então tira o espaço do subjetivismo para isso. Se a pessoa tiver uma condenação em segunda instância, eu entendo que ela está automaticamente desligada do partido. Acho uma regra mais clara que a das demais agremiações. De resto, aquele misto ali de um conservadorismo muito ultraconservadorismo, se é que se pode chamar assim, misturado com um liberalismo econômico soft ali, que fala nas premissas gerais, mas não detalha muito. Fala, Josias. A convenção inaugural da Aliança pelo Brasil deu uma ideia do que vai ser esse novo partido do presidente da República. O encontro teve uma aparência de culto religioso, o programa defende valores cristãos e o acesso às armas com a mesma tenacidade e abomina o comunismo, despreza o chamado globalismo. Tudo cheira a Bíblia, pólvora, naftalina e Olavo de Carvalho. O presidente da agremiação vai ser Jair Bolsonaro. O vice, o primogênito Flávio Bolsonaro. Na primeira secretaria, responsável por tocar a máquina, vai ficar o ex-ministro do TSE, o Admar Gonzaga. Na tesouraria, zelando ali pela Caixa Registradora, a advogada Karina Cufa. O Admar e a Karina, eles têm um objetivo em comum, que é ajustar as circunstâncias aos interesses do Bolsonaro. De antemão, o presidente avisa que são grandes, muito grandes as chances de o partido não se constituir em tempo para participar das eleições municipais do ano que vem. É como se o Bolsonaro dissesse, com outras palavras, danem-se vocês todos e os seus projetos políticos, o que importa é a minha candidatura à reeleição em 2022. É mais ou menos como se o presidente tivesse um projeto procissão, em que ele se apresenta como o santo da procissão e pede aos devotos que o acompanhem nas suas preces até o ano de 2022. Quando alguém se apresenta assim, como um messias, só há 3 alternativas. Ou se trata de um idiota, de uma fraude, ou é um messias mesmo. Fala aí, Constantino. O partido é lançado, e ainda, obviamente, é um projeto, precisa das assinaturas, numa época que, de alguns anos para cá, todos os partidos vêm tentando mudar o nome para tirar essas siglas que começam com P, e botar um nomezinho mais moderno e simpático, daí o Aliança. Mas fosse em outra época, e ainda com a nomenclatura antiga, eu acho que seria PJB, Partido do Jair Bolsonaro. É óbvio que é um projeto familiar. O filho, o outro filhinho que ainda não entrou na política é um dos conselheiros e por aí vai. É um projeto que gira todo ele em torno de uma pessoa e não de princípios. Claro que tem que ter lá umas bases programáticas e tudo, mas a lealdade se deve à figura de Jair Bolsonaro. E o mais curioso é que aquilo que muito bolsonarista está passando pano hoje nas redes sociais para justificar é exatamente o que, na minha opinião, merece mais crítica. Enquanto que o que a imprensa, em geral, vai lançar os holofotes e os ataques, é aquilo que, na minha opinião, não é tão condenável assim, que é justamente o caráter do que defende o partido em tese. Em primeiro lugar, é óbvio que o partido, como tudo aquilo quase que vem de Bolsonaro, é mais reativo do que proativo. Ou seja, ele se define mais por aquilo que ele condena do que por aquilo necessariamente que ele defende. Então ele é um partido anticomunista, antiglobalismo, anti-aborto e por aí vai. Até aí, legítimo. Já cansei de falar aqui que é preciso separar sempre 2 vertentes do bolsonarismo. Uma, aquilo que ele elenca como seus eventuais adversários. E são inimigos reais, não são inimigos imaginários, na minha opinião. O comunismo está aí, vivo ainda, basta olhar para a Venezuela. Bolívia quase foi nessa direção, tem o Foro de São Paulo, o PSOL existe no Brasil, o PCdoB, o PT e por aí vai. O globalismo é um assunto muito sério para quem debate
o que está se desvirtuando do que era a globalização num mundo cada vez mais dominado por grandes grupos e tudo mais, que tentam administrar, nas palavras usadas pelo braço direito de George Soros, administrar a globalização. É análogo ao capitalismo de Estado dentro de um país em vez de livre mercado. Então, todos os inimigos que eles apontam eu acho reais. A questão é discutir a forma de reagir a isso, que eu condeno muitas vezes. Outra coisa é o que defende. Colocar Deus no centro, família e certos valores, eu acho também que só é algo tão chocante assim no mundo pós-moderno que vivemos, dominado pelos, entre aspas, valores progressistas, que vem destruindo e atacando sistematicamente há décadas aquilo que até pouco tempo atrás era considerado o básico do básico. Né? Homem é homem, mulher é mulher, ou seja, condenar a ideologia de gênero, casamento é entre homem e mulher, coisas que até pouco tempo atrás, inclusive na nossa Constituição também está presente, eram tidos como normal e hoje é um absurdo defender a coisa de ultraconservador, reacionário, tacanho, obscurantista e por aí vai. Então, isso não é o que mais me incomoda no partido. Faz falta um partido com valores mais conservadores nos costumes e tudo mais no Brasil, ou com essa defesa firme contra a bandidagem, né, e tudo mais. Isso faz falta. O que me incomoda é mesmo a concentração em torno da figura do Bolsonaro. É ser um projeto personalista. E aí a turma que passa pano diz o seguinte, mas todo partido tem dono. Não gostou, não se filia, simples assim. Não é simples assim. Estamos debatendo aqui os conceitos por trás. Aí tentam comparar com o Partido Novo, lá fundado pelo João Amoedo. Não tem nada a ver. O Partido Novo é calcado nos princípios, não é o show de uma pessoa. As filhas do João Amoedo não fazem parte dos diretórios e não tocam o partido. Então é bem diferente, são dois projetos bem distintos. Então é preciso pontuar aqui que a Aliança pelo Brasil diz respeito, do começo ao fim, à figura de Jair Bolsonaro. O resto é decorativo, é apêndice. E isso é o que mais deveria incomodar quem acha que faz falta no Brasil, justamente fortalecer valores, princípios, inclusive conservadores, que o partido dele tangencia com alguns excessos em algumas áreas, né? Ou algumas paranoias, digamos assim, e na forma de combatê-los, aí sim, um bom debate que deve ser travado, na minha opinião, equivocada, muitas vezes equivocada a forma. Agora, vamos ver, né, daqui para frente. Eu acho que o que o Bolsonaro deixou claro com esse lançamento do Aliança é que ele tem, de fato, um projeto personalista e não necessariamente um projeto de país. Vera. Essa questão do culto à personalidade, ela transparece numa cláusula que foi lida lá, de que quem não se filiar, quem não for leal, né? Essa palavra apareceu muito, quem não for leal a todos os princípios elencados lá em torno do partido, está fora, está expulso. Então, eu acho que isso atende a uma outra paranoia recorrente do Bolsonaro, que é essa de achar que está sendo traído, né? Que é essa questão da cobrança por uma lealdade figadal. E aí ele até fala em vários momentos no discurso dele de hoje, pode fazer crítica mais de leve, aquilo que a gente discutiu ontem também, pode criticar tudo menos o governo. Então aparece muito ali, quando ele elenca as pessoas que ele diz que são leais a ele, esse é leal de verdade, não como aqueles que eu achei que eram leais, mas só queriam se eleger. Então isso aparece o tempo inteirinho no discurso dele, né? Ele fez ali críticas ao Witzel, fez críticas a outros dissidentes do PS, que ficaram no PSL ou que saíram do PSL antes que ele próprio decidisse sair. Teve ali fora Frota, teve xingamentos ao Frota, teve todas essas indiretas ao Luciano Bivar, que você muito bem lembrou quando leu ali a lauda. Então, essa coisa da cobrança por lealdade fica muito evidente, até no gesto simbólico que ele escolheu para a criação do partido, quando ele chama a dona Michele ao palco, e aí ele dá uma aliança, ele transforma a metáfora em algo ali com concretude, dá uma outra aliança a ela, a sua mulher, como se isso simbolizasse a aliança partidária. Então é algo muito evidente, a coisa do culto à personalidade, ninguém tentou esconder, isso fica evidente em todo o tempo, os gritos de mito ali e tal. E só para pincelar a coisa da questão religiosa, eu entendo o que o Rodrigo quer dizer, tem muitos partidos no mundo que têm orientação religiosa, inclusive tem cristão no seu nome, a democracia cristã é um movimento, inclusive político, forte. O que me
causa alguma preocupação ali é a mistura que se faz entre o conceito de laicidade do Estado, que está inclusive consagrado na Constituição, e uma outra peroração lá feita pela Karina Kuff e pelo Bolsonaro um pouco no discurso, de que a maioria do povo é cristã e assim a maioria do povo escolheu ter um Deus. Eu acho que as duas coisas não deveriam se dividir, e principalmente na hora de definição de políticas públicas, e é aí que é a minha diferença com toda essa pregação religiosa, na hora de definição de políticas públicas, aí eu acho que tem que ser deixada totalmente de lado a questão da religião. E isso vale para questões como educação, e isso ficou claro ali que a questão religiosa vai permear o debate de educação, discussão sobre saúde e, portanto, de aborto. Eu acho que a gente tem que se valer do que diz a Constituição, do que dizem os códigos, etc., tendo aparteada, nesse caso, a questão religiosa, e também nas outras discussões, como essa da união civil, união estável, casamento. Isso tudo são questões que o Congresso, o Supremo, estão discutindo, vão discutir, e que eu acho que têm de ser feitas dentro destes marcos, dos marcos legais e dos marcos que consagram a existência do Estado laico. Por isso é que a mim incomoda um pouco esse excesso de pregação religiosa na criação da Aliança pelo Brasil. Chamou, Josias? Chamei. O que mais me incomoda no caso do novo partido do Bolsonaro é o excesso de personalismo e a ausência de um projeto de país. Você não percebe, por trás dessa iniciativa, um projeto de país. De todas as novidades que o Bolsonaro produziu na política brasileira, a mais interessante foi um novo modelo de relacionamento com o Congresso. Ele extinguiu aquele presidencialismo de coalizão, que era um eufemismo para o regime de cooptação, no qual o Executivo comprava o apoio parlamentar, e fez muito bem. O problema é que o Bolsonaro colocou no lugar um presidencialismo de trincheira. Ele não faz alianças, ele seleciona devotos e escolhe inimigos. Não conseguiu se entender nem com o partido dele, o PSL. Aí ele parte agora para esse novo partido e ele inspira em todos os atores da política nacional, que poderiam estar inclusive com ele num projeto que envolvesse inclusive a reeleição dele. Pessoas conservadoras como ele, mas que têm ideias diferentes, você compatibiliza interesses e tal, mas não, ele não consegue se unir a ninguém. Então, hoje há uma discussão dentro do Congresso que pode prejudicar, inclusive, as reformas. As pessoas estão começando a se discutir se devem aprovar reformas que vão resolver o problema da economia e facilitar a vida do Bolsonaro. Porque lá na frente, ele vai se candidatar num projeto pessoal, personalista, num partido dele, vai dar uma banana para todo mundo e vai se reeleger. Então, ele é uma pessoa que divide ao invés de somar. Isto é o que incomoda. Ele não aposta num projeto de país, ele aposta num projeto de poder personalista. Constantino. O culto, a questão do culto à personalidade, eu acho que chegamos a um consenso então, né? Todo mundo concorda que é a marca registrada do partido. Em relação à religião, eu entendo a preocupação da Vera, mas veja, eu acho impossível, eu acho utópico a ideia de dissociar o debate público dessas questões delicadas, como aborto e tantas outras, casamento e tudo, da religião, se para muitos a religião é a origem dos valores morais. Então é óbvio que alguém leva uma visão de mundo quando vai debater isso. Se você acha que pode eliminar um feto humano em 8 meses de gravidez, como alguns democratas aqui nos Estados Unidos, é óbvio que está implícito ali um valor, ou nesse caso um desvalor, né? É até uma coisa um tanto bizarra. Mas, enfim, é óbvio que a gente leva o que a gente considera valores morais para o debate público. Então, não é isso que mais me preocupa. Me preocupa o tom da pregação, aí pode ser, mas o que mais me preocupa é que muitos bolsonaristas são cristãos só da boca para fora. São os primeiros a destilar ódio, xingar, a baixar o nível, quer dizer, são alunos da escolinha do professor Olavo. E aí é cristão só de nome. Então é isso que me incomoda mais. Em relação à transparência, só para não deixar passar, a Vera citou no início, a pretensão de ser transparente nos gastos, né? Mas vamos lembrar que enquanto fazia parte do PSL, fizeram lá aquele convescote reacionário personalista em prol do Eduardo Bolsonaro, que queria se lançar para a embaixada, né, com o CEPAC brasileiro, que desconfigurou totalmente a ideia do CEPAC original, e usando o recurso do partido. Né? Então, não vai se comparar aí também com o Partido Novo, que sequer toca em recurso público. Né? Então, veja que há um abismo aí. Nesse aspecto, inclusive, Constantino, há algo a explicar, porque eles fizeram a solenidade de hoje lá,
num hotel de luxo. Quem é que pagou isso? Acho que, para começar bem na transparência, precisa explicar como é que pagaram essa cerimônia de hoje.